Olá, eu sou a Luciana. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque aqui toda terça-feira um conteúdo novo para te ensinar a viajar para qualquer lugar do mundo, do Brasil e do mundo, gastando pouco, vivendo todas as experiências que o seu coração sonhou e sem passar perrengue. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um assunto que não está ligado tanto à economia, dependendo até em alguns casos você vai gastar um pouquinho mais, mas é muito importante. Hoje eu quero falar sobre viajar sozinha. Sim, hoje o papo é especialmente com as mulheres. Então eu quero falar sobre viajar sozinha, mas não sobre a maravilha, sobre os prazeres, sobre o quanto é incrível viajar sozinha. Porque isso, mesmo que você não tenha ainda feito uma grande viagem sozinha, mesmo que isso ainda seja um sonho para você, eu tenho certeza que lá no fundinho do seu coração, você sabe que pode ser, que com certeza vai ser uma experiência incrível. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre os perigos que nós mulheres corremos ao viajar sozinha. Porque sim, infelizmente eu acho muito triste ter que fazer esse tipo de vídeo, porém, né, é o mundo que a gente vive, é o que é. O que que a gente pode fazer? Não adianta dizer que não acontece, que imagina, porque a gente sabe que acontece, a gente ouve relatos. Então, o melhor a fazer é saber os perigos que você corre, estar preparada para, se você se vê de repente lá na sua viagem numa situação de perigo, você saber que aquilo sim é uma situação que te oferece perigo, que te oferece risco e principalmente saber como se safar, se não conseguir evitar, saber como se safar, tá? Então, assim, eu não estou fazendo esse vídeo para te dizer que não viaje sozinha, muito pelo contrário, eu te dou toda a força para que sim, para que você viaje sozinha, mesmo que você seja casada, que você tenha namorado, enfim. Isso não impede de que você possa, de vez em quando, uma vez ou outra, ou pelo menos uma vez na vida, fazer uma viagem sozinha, estar com você mesma, curtindo a sua companhia e viver essa experiência incrível, tá? Então, assim, esse vídeo não é para te dizer que não vá, para te deixar com medo, nada disso. Muito pelo contrário, é para te dar força e para te orientar para que você vá sim, mas ciente do que pode te acontecer, tá? Então, eu elenquei aqui alguns riscos que a gente corre, nós mulheres, para que você saiba e se previna, tá? Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer quando você for viajar sozinha é pesquise muito sobre o lugar que você está indo. Planejamento, pesquisa é fundamental em qualquer viagem, mas numa viagem sozinha é ainda mais importante. Então você tem que pesquisar tudo sobre aquele local. Como são os índices de criminalidade, de violência, o tipo de violência que é mais comum naquele local, questões de assédio, de estupro, pesquisar as baladas, como é que funciona, o que que acontece. Hoje, com a internet aí, todo tipo de informação você vai encontrar. Então pesquisa, pesquisa muito para estar bem ciente do lugar que você está indo, para estar bem preparada para esse lugar que você escolheu, tá? A dica número 2 é você verificar a sua hospedagem. Então, assim, quando você está sozinha, eu te recomendo que você fique o mais central possível, o mais próximo possível ali dos pontos turísticos que você vai visitar. E aí, por isso que eu digo que esse vídeo, de repente, ele não vai privilegiar tanto a economia como os outros vídeos aqui do canal, porque viajando sozinha, muitas vezes a gente vai ter que gastar um pouquinho mais, porque o mais importante é a nossa segurança. Então, assim, se em outros vídeos, de repente, você vai me ouvir dizer que você se hospede um pouco longe do centro, um longe, assim, uma distância que dê para você ir a pé, né, se for o caso, mas eu sempre vou te recomendar que você fique um pouco afastado do centro, numa viagem comum, numa viagem com amigos, com namorado, com marido, com a família, é isso que eu vou te recomendar. Mas, viajando sozinha, eu já vou te dizer para ficar numa região mais central, mais próximo ali dos pontos turísticos que você tem interesse em visitar. Mas, assim, na sua pesquisa desse lugar específico que você vai visitar, uma coisa que você precisa descobrir
É seguro ficar no centro da cidade, porque muitas cidades, principalmente assim, cidades grandes, você ficar muito no centro, às vezes não é tão recomendável. Então, o que você vai pesquisar é qual a melhor região, qual a região mais segura ali naquela cidade que você está indo. E aí você vai procurar se hospedar nessa região, tá? Inclusive ali para facilitar a sua locomoção, principalmente à noite, né? Questão de transporte público. Aí também já te recomendo que de repente evite o transporte público, evite andar a pé à noite, mesmo que você esteja ali numa região que seja considerada super boa, mas estando sozinha à noite, melhor evitar, tá? Então aí já fica aí, já falando aí da questão do transporte, eu acho que o melhor transporte quando você está sozinha à noite, principalmente, sem dúvida, é o transporte por aplicativo. Até nem te recomendo táxi, porque a vantagem do transporte por aplicativo é que você tem ali, né, a corrida no aplicativo, vai para o seu e-mail e principalmente você pode compartilhar a corrida com alguém. E isso é uma coisa que eu sempre te recomendo. Vai pegar ali um transporte, um Uber, um transporte de aplicativo, compartilha a sua corrida com alguém, tá? Porque, enfim, né? Falando ali, voltando ali um pouquinho na questão da hospedagem, falando de hostel, se a sua opção é o hostel, não tem problema, vai viajar sozinha, dá para você ficar em hostel tranquilamente. Se você não se sentir segura, se você não se sentir confortável de ficar num quarto misto, existem quartos somente para mulheres e se de repente nem assim também você, de repente, não acho agradável, tô sozinha, prefiro ficar sozinha. Então, no hostel existem quartos individuais e aí também fica a opção do hotel, né? Porque, claro, se você for pegar um quarto individual no hostel, aí o preço já vai ficar bem semelhante de um hotel. Então, aí você avalia, tá? O importante é você se sentir tranquila, se sentir confortável. Uma outra dica é, quando você for se locomover entre as cidades, eu, por exemplo, eu adoro me locomover entre as cidades à noite. Por quê? Além de você economizar o tempo do passeio, ou seja, você não está ali durante o dia perdendo tempo dentro de um transporte, né? Indo de uma cidade a outra. Indo à noite, enquanto eu estou dormindo, eu saio de uma cidade, amanheço na outra. E sem contar que você também economiza na questão da hospedagem, que se eu estou dormindo no ônibus, não estou gastando com hospedagem. Mas viajando sozinha, aí eu já não faria isso e não recomendo que você faça. Então, se vai se locomover entre cidades, procura ir, né, tipo no começo da noite ou de preferência de dia. Claro que se for um tempo, né, muito longo, fica mais complicado, né? Mas avalia aí essa possibilidade, né, de ir realmente durante o dia ou no máximo ali no começo da noite, até para você não chegar tão tarde ali na cidade que você está indo, né? E o transporte até a sua hospedagem seja mais tranquilo. Mas eu acho um pouco mais perigoso, né? A gente virar a noite dentro de um ônibus, estando sozinha. E, né, claro, viajar sempre com pouca bagagem. Primeiro, porque você não vai ter ninguém para te ajudar se você estiver carregando ali aquele monte de tralha. Então é você e você, vai ter que dar conta da sua bagagem. E também, se você precisar, né, numa situação que você precise de agilidade ali, precisa sair de algum lugar rápido, precisa ser ágil, quanto menos bagagem você tiver, melhor. Viajando sozinha, eu sempre dou preferência por viajar só de mochila. Eu acho muito mais prático, você consegue correr, se for o caso, né? Bota a mochila nas costas, ainda que pese, você consegue correr. Agora, imagine você ter que puxar uma mala, ainda que seja uma mala pequena de 10 quilos, precisar correr puxando uma mala, não é fácil. Claro que a gente não espera que nada disso aconteça, não quer que nada disso aconteça e não vai acontecer, mas a ideia realmente é você facilitar a sua vida, estar preparada, se caso acontecer, você conseguir sair da situação com uma certa tranquilidade, né? E aí, falando também a questão de roteiro, muito importante que, viajando sozinha, você sempre compartilhe o seu roteiro com alguém da sua confiança. Então,
fez ali o seu roteiro, fez a sua pesquisa toda, fez o seu roteiro, tá tudo certinho, deixa esse roteiro com uma pessoa da sua confiança, um amigo, um parente, porque caso aconteça alguma coisa, se de repente você parou de dar notícia, a pessoa tem noção de aonde é para você, onde era, né, para você estar, terça-feira à tarde, você parou de dar notícia. Vamos dar uma olhada no roteiro aonde era para ela estar na terça-feira à tarde. Aí a pessoa já tem ali uma noção de, né, mais ou menos o que fazer, por onde começar a procurar. E lógico, se você fizer alguma alteração, né, durante a viagem, fez qualquer alteração ali no roteiro, resolveu que não vai, não vou mais para aquela cidade, não vou, à tarde eu ia passar em tal lugar, vou para um lugar completamente diferente, não esqueça de avisar aí essa pessoa de que houve alteração no seu roteiro, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre balada. Balada provavelmente vai ser ali a situação mais propícia, né? A de repente a gente tá ali numa situação mais vulnerável. Primeiro porque a gente tá ali mais soltinha, tá ali numa situação realmente de se divertindo, né? Você tá realmente mais tranquila, né? E claro, você viaja, né? Uma das coisas legais, né? Para quem gosta aí, para quem curte uma balada, uma das coisas legais é conhecer ali as baladas dos lugares diferentes que você tá indo. Então, claro, mesmo viajando sozinha, por que não? Tomando os devidos cuidados, né? Apesar da gente estar ali numa situação muito mais descontraída, muito mais leve, tem que estar atenta, né? Então, uma dica que eu te dou é, com certeza, permanecer sóbria. Não digo que você não vai beber nada, mas tenta beber ali o mínimo possível, né? Porque se você estiver ali numa situação de alcoolizada, né? Bêbada, enfim, claro que você vai estar muito mais vulnerável, né? De repente ali, enfim, né? Não é legal. E outra, né, que estando sozinha, se você precisar ali realmente de um auxílio, se sentiu mal, enfim, não tem ninguém ali da sua confiança para cuidar de você, né? E aí um detalhe super importante, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas, infelizmente, existe gente aí de toda índole, né? Existe muita gente boa, muito mais gente boa no mundo, graças a Deus, mas tem muita gente ruim também. Então, assim, é comum colocarem coisas dentro da sua bebida. Então, tá ali com a bebida, tá sempre de olho no seu copo, nunca deixar o seu copo abandonado, de preferência sempre segura o seu copo assim pela boca, tampando mesmo a boca, para evitar que coloquem alguma coisa. E se for possível, né, tenta sempre pegar uma garrafa ao invés de pegar um copo, porque justamente a superfície que tem ali para você ter que dar conta de proteger, para de repente uma pessoa colocar ali alguma coisa dentro, é menor, né? Então é muito mais fácil você dar conta de uma garrafa do que de um copo, mas sempre ali, né? O copo sempre na sua frente, sempre de olho, sempre cuidando, né? Porque infelizmente acontece. Então, assim, gente, como eu falei, a ideia desse vídeo era realmente trazer algumas situações que acontecem. Eu sei que eu não falei todas as situações. Dependendo do lugar que você vá, pode acontecer situações muito diferentes, muito mais graves do que eu falei aqui. Inclusive, se você já viajou sozinha, se você já passou por alguma situação mais complicada, deixa aqui nos comentários, divide com a gente, né, para a gente aprender aí uma com a outra. Alguma coisa que, se você não viveu, mas você sabe aí nas suas pesquisas, você já viu, deixa nos comentários para a gente poder, né, fazer as nossas viagens maravilhosas, viver essa experiência incrível que é viajar sozinha. Eu tô aqui me preparando, até por isso que eu faço questão de trazer esse conteúdo. Eu estou me preparando para em breve fazer uma grande viagem sozinha, porque na verdade eu nunca fiz uma grande viagem sozinha. Fiz algumas viagens sozinhas, mas sempre viagens menores, de poucos dias, nunca fora do Brasil, sempre aqui dentro do Brasil. E dessa vez eu estou me preparando para fazer uma viagem grande, de aproximadamente ali uns 25, 30 dias fora do Brasil e sozinha. Então, assim, eu tô super entusiasmada com essa possibilidade. Eu acho que vai ser incrível. Então, eu tô pesquisando muito, eu tô conversando muito com outras mulheres que já viajaram sozinha. Por isso que eu achei super importante trazer esse conteúdo aqui para vocês, para a gente se ajudar, para a gente se proteger. Enfim, a ideia realmente é que você vá, viva essa experiência incrível
de estar aí com você, mas sem correr perigo, sem que aconteça nada de ruim com você, para que realmente seja uma experiência maravilhosa e você queira repetir, 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 porque eu tenho certeza que todos os relatos que eu ouço de mulheres que se libertaram e foram viajar sozinha, elas adoraram, amaram e não vem a hora de repetir. Tá? Então deixa a sua contribuição aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não está inscrito, se não está inscrita ainda no canal, se inscreve. Me segue lá no Instagram também, que lá o conteúdo é diário, @Luciana Muniz no Mundo. E é isso aí, vamos viajar muito, viajar gastando pouco, economizando o máximo possível, mas vivendo experiências incríveis e sem passar perrengue, né? E muito menos sem passar susto, sem correr riscos. Então, beijo, tchau!